Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e também pela TV Brasil Central, programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo sempre para você informações interessantes, entrevistas interessantes sobre as pautas e os principais assuntos da semana. Estamos naquela época do ano que todo mundo tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. E é natural surgirem muitas dúvidas, por isso estamos aqui com um convidado muito especial que já esteve no Contestando outras vezes e que é muito conhecido em Goiânia justamente pelo tempo e pela competência que tem no desempenho das suas funções à frente da Receita Federal aqui no estado de Goiás, que é o Jorge Francisco Martins, ou Jorge Martins, como é mais conhecido. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo ao programa Contestando. Boa noite, Daniela, Geraldo. É um prazer estar com vocês. Pois é um momento que eu gosto muito de estar aqui com vocês para falar sobre imposto de renda, quer dizer, orientar os nossos contribuintes, né, para que eles façam a declaração de forma correta. Então, prazer. É um assunto bastante agradável, bastante complexo, mas bastante agradável justamente por isso. O prazer é nosso, é sempre bom receber pessoas tão capacitadas como você. No caso, tenho o prazer de receber um amigo, então fico mais feliz ainda. Primeira pergunta, já fez seu imposto de renda? Estou brincando. Conosco aqui, Dr. Geraldo Fonseca, como sempre, os nossos comentaristas titulares aqui. Seja bem-vindo ao Contestando. Dr. Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor. Boa noite para quem está em casa aí assistindo a gente mais uma vez. Eu acho assim que não tem como escapar, né? Tá, para quem precisa, tem os isentos, mas aquela pessoa que precisa declarar é muita informação para poder, ainda mais com mudanças, né? Tem PIX, mais não sei o que nós temos que discutir, né? É muito importante. Muito importante. Tem um ditado americano que diz que são as duas coisas que você não pode fugir, né? Da morte e dos impostos. E do imposto. Então não tem jeito. E hoje, especialmente aqui no Contestando, a jornalista Daniela Mello, que é da equipe da TV Assembleia, você está acostumado a ver aí na sua casa, e que hoje está nos dando a honra de fazer parte da nossa equipe aqui de entrevistadores para essa entrevista tão especial com o Dr. Jorge Martins. Olha Seja bem-vindo, Dani. Obrigada, boa noite, Daniel. A honra é minha, né, de estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Jorge. Grande Jorge, né? Qual jornalista aqui no estado de Goiás que nunca entrevistou o Jorge aí para falar do imposto de renda? Boa noite, Geraldo, também. E hoje as dúvidas, né, que a gente vai tirar aqui hoje nesse programa, acho que é de todo mundo, você aí de casa que está nos assistindo. Fica aqui com a gente que vai ter muitas dúvidas aqui esclarecidas hoje. É isso, Jorge Francisco Martins, natural de Vianópolis, Goiás, auditor da Receita Federal desde 1992. Foi chefe da fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Goiânia de 98 a 99 e é supervisor do Imposto de Renda da Delegacia da Receita Federal em Goiânia desde 1999. Já tem um tempinho, né, Jorge, que você está nessa lida. Pois é, esse é o 26º ano, né, que eu falo sobre o imposto de renda, né, que já tem um tempinho, né. E fala pra gente um pouquinho antes da gente começar a entrevista. Primeiro sobre essa experiência de tantos anos à frente da Receita, sobre os desafios do dia a dia. A gente sabe que às vezes parece ser uma situação fria, porque lida com números, né, lida com impostos, mas também eu acredito que tem uma relação muito humana de entender as características de cada pessoa, do contribuinte, e eu tenho certeza que o trabalho de vocês lá é muito mais amplo do que parece. Exatamente. Olha, é uma das áreas mais complexas que existe. Tanto é que os auditores fiscais da Receita Federal têm informações múltiplas, né? Não tem, assim, por exemplo, uma determinada carreira que é só advogado, só, né, médico. Na Receita Federal nós temos profissionais na área de educação física, até médicos, dentistas, nós temos todo tipo de profissões lá dentro. Isso ajuda muito pela complexidade dos assuntos, né, que tem na Receita Federal. Então, como você falou, eu estou, né, na Receita desde 92, comecei minha carreira no Acre, né, Rio Branco, no Acre, aí depois voltei para Goiânia e fiquei pouco tempo, um tempo pequeno também assessorando o delegado, depois eu já entrei na área do imposto de renda, quer dizer, tem 26 anos que eu estou nessa parte, né? E é muito prazerosa, justamente porque a gente tem contato com muita gente, né, principalmente com a imprensa, com
os jornalistas, que é uma classe bastante agradável de convivência, né? Então, eu me sinto assim, honrado de ter participado durante esse tempo todo, nessa condição assim, de tratar com o pessoal da imprensa, falar sobre o imposto de renda. Então, isso me fez crescer muito, com certeza. E bom, então vamos começar já falando sobre o imposto de renda 2025. A gente está em fase de recolhimento das declarações do imposto. Acho que o principal para a gente começar, tem muita coisa para a gente falar hoje, mas é sobre as mudanças, né? Quais as principais mudanças que nós teremos nesse ano de 2020 e 2025 com relação à declaração, com relação ao imposto? As principais mudanças que nós tivemos, assim, algumas mudanças nós tivemos em relação a quem está obrigado a declarar imposto de renda, né? Porque nós tivemos um ajuste pequeno na tabela do imposto de renda, então hoje está obrigado a declarar quem teve rendimento tributável superior a R$ 33.888, né? Esse ajuste na tabela fez também aumentar o limite que obriga a declarar para o produtor rural, que a receita bruta da atividade rural, que até o ano passado era de R$ 153.600, que obrigava a declarar. Agora passou para R$ 189.440, ele está obrigado a declarar. Por quê? Esse valor é justamente 5 vezes o 33.888, porque o produtor rural ele tem uma tributação diferenciada. Mesmo que o lucro da atividade rural seja maior, a tributação dele é de apenas 20%, é um lucro arbitrário de 20%. E com isso, quer dizer, 20% de 169.440 dá exatamente 33.888. Por isso que obriga ele a declarar se ele tiver uma receita superior a esse valor, né? Outras novidades nós temos também em relação, porque ano passado a Receita permitiu que as pessoas que quisessem atualizar o valor dos bens, né, os imóveis, poderia fazer a atualização e pagaria então um ganho de capital com alíquota reduzida, que o normal é de 15% a 22,5%. Pagaria nesse caso aí uma alíquota reduzida de 4%. Também ele estaria obrigado a declarar agora, se ele fez isso, para declarar essa condição. E outra coisa que inclusive é importante a gente falar aqui, depois discorrer mais sobre isso, é a questão das pessoas que têm aplicações financeiras no exterior. Aplicações financeiras ou então lucro de dividendos em participações societárias no exterior. Se a pessoa é residente no Brasil e tem esse tipo de rendimento no exterior, ele agora vai ter que declarar isso, quer dizer, apurar esse imposto na própria declaração do imposto de renda, que é uma grande novidade. Inclusive, ele vai pagar e esse valor vai ser compensado, inclusive, com o imposto normal que ele apurar na declaração do imposto de renda, né? Então, além disso, nós temos algumas novidades com relação à declaração pré-preenchida. Ela já não é novidade em relação a tudo, mas ela traz informações interessantes, como, por exemplo, além de informações sobre as contas bancárias, né, e fundos de investimento, ela traz o saldo atualizado e, inclusive, contas do exterior. Né, se a pessoa tem uma conta no exterior, automaticamente essa conta vem na declaração de bens dele. Nesse caso aí, a Receita vai deixar para ele preencher o saldo, né? Mas a conta com a agência e tudo já vem, o país que tem essa conta, já vem na declaração pré-preenchida dele, tá certo? E também tem algumas novidades em relação à declaração online, né? Que a gente pode falar depois com mais profundidade. Ótimo. Doutor Geraldo, já fez a sua declaração? Não, senhor. Lá em casa eu faço a minha e da minha esposa. Estou aprendendo muito aqui, né, informações valiosas, né? Ele fala, eu fico pensando, o que encaixa na minha, o que ele está falando, né, que me serve. Mas, assim, uma dúvida que o senhor já comentou aí alguma coisa sobre ganho de capital, né? Uma dúvida que é recorrente é a aquisição de bens, né? As pessoas ficam preocupadas, assim, se eu adquirir um bem, eu tenho que declarar o bem, mas eu já paguei o imposto sobre o bem, qual que é a relevância, qual que é a relação com o imposto de renda, né? E a entrada do bem, a saída do bem quando vende, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Bom, como o trabalho, o rendimento do trabalho, do salário, todo mundo é tributado, né? O rendimento do capital também ele é tributado. Então, se a pessoa tem qualquer bem e vende ele com lucro, esse lucro vai ser tributado pela Receita Federal, né?
é o chamado ganho de capital. Então, quando você adquire um bem, você declara ele pelo valor de custo e esse valor permanece. As pessoas, às vezes, têm uma tendência a atualizar o valor dos bens na declaração. Não, o valor do bem, ele é declarado pelo valor de custo. Quando ele vender esse bem, aí ele vai pegar, então, e apurar o ganho de capital, tem um programa especial para calcular o ganho de capital, né? Que ele vai utilizar, então, o custo, quer dizer, o valor da venda menos o custo, é o lucro nominal. Esse lucro nominal ele vai ser reduzido aí pela inflação, pela correção monetária, porque o programa já traz embutido um fator de redução 1 e 2, que é justamente expurgando a correção monetária desse período, né, em cima do lucro, para que a pessoa não pague imposto sobre o lucro inflacionário, vai pagar só sobre o lucro imobiliário. E aí quando ele vender então esse bem que apurou o ganho de capital, aquele lucro que o programa calcular para ele vai ser um lucro efetivo, um lucro imobiliário que ele vai pagar em alíquotas do imposto de renda de 15% a 22,5%, dependendo do valor do lucro que ele teve, né? Porque se o lucro foi maior do que 5 milhões, até 5 milhões, 15%. De 5 milhões, de 5 a 10 milhões, 17,5%, né? E acima de 30 milhões, 22,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Tem algumas isenções, como por exemplo, se você vende um único imóvel, se o valor for até R$440 mil, aquele lucro é isento do imposto de renda. Se você vende qualquer bem em valor até R$35 mil, aí pode ser um ou mais bens dentro do mês. Se você vendeu, por exemplo, uma bicicleta e uma moto e o valor total foi R$30 mil no mês. Então, aquele lucro, se tiver, vai ser isento do imposto de renda, porque é bem de pequeno valor, né? E também nós temos uma isenção para imóveis residenciais. Se a pessoa vender um imóvel residencial e comprar outros imóveis residenciais em até 180 dias, ela pode optar pela isenção do imposto calculado sobre o bem que ela vendeu. Então, assim, se ele vendeu um apartamento dia 1º de janeiro por R$1 milhão e comprou 2 casas por R$800 mil em até 180 dias, ele vai para o ganho de capital, pega no custo aí, vamos supor que ele tem aí R$100 mil de imposto a pagar. Mas como ele utilizou 80% do valor da venda na compra de outros bens, outros imóveis residenciais, então ele vai ter 80% de isenção. Então, em vez de pagar 100 mil, ele vai pagar 20 mil de imposto só. Lembrando que ele pode optar por essa isenção uma vez a cada 5 anos, tá certo? Então, seria mais ou menos isso. E assim, nós estamos falando então de bens imóveis, porque Isso. quando o senhor começou a falar, você valorizou, eu pensei, bom, então carro já era. Carro a gente põe na declaração, mas quando vai vender ele está valendo menos. Pois é, o que aconteceu foi até inédito, né? Aconteceu na época da pandemia para cá, né? Porque nos primeiros 20 anos aí da minha vida, assim, que eu nunca vendi um carro acima lucro, do que né? comprou. De repente, nós tivemos um período que o carro valorizou. Né? Muita gente pagou ganho de capital de venda de veículos nos últimos anos. Teve que fazer. Sim. Agora, outro detalhe, para finalizar esse ponto. Não se faz dentro da declaração de imposto de renda, né? A apuração do ganho de capital é um programinha especial chamado GCAP, né? E ele é do ano, por exemplo, se você vendeu o bem em 2024, no mês de julho você vendeu um bem, você recebeu. Você tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar o imposto. Aí você usa o programa de ganho de capital GCAP 2024, calcula o imposto e recolhe, se você vendeu em julho, até o dia 31 de agosto você tem que recolher o imposto. Se você parcelou, cada parcela você vai pagando no último dia útil subsequente. Por ocasião da declaração, você importa aquelas informações para aquelas informações alimentarem a declaração do imposto de renda, certo? Porque em todos os casos vão ter um rendimento que é de tributação exclusiva, que é a parte que foi tributável, mas tem algumas parcelas, igual eu falei assim, tem algumas partes que são isentas, né? Justamente pela correção monetária e tal. E essa parte vai alimentar a declaração na parte de rendimentos isentos e bonitinho assim. Então as informações vão ser todas carreadas para a declaração do imposto de renda no lugar certo. Dani, fica à vontade. Também não declarei meu imposto de renda. Mas a minha dúvida, né, a princípio, seria como que funciona a prestação
a declaração para os prestadores de serviços, né? A pessoa ali no CNPJ, que às vezes declara normalmente, mas tem uma empresa. Tem alguma diferença ou alguma novidade para esse ano de 2025? Na verdade é o seguinte, eu tenho as pessoas que utilizam, por exemplo, o Simples, então o MEI, né? Essas pessoas que utilizam o MEI, por exemplo, é na pessoa jurídica. Então ela tem que fazer a declaração do MEI também, né? É uma informação bem simples ali, porque as informações do MEI são bem simplificadas. A pessoa vai prestar a informação do MEI de forma apartada da declaração de imposto de renda. Aí a pessoa fala, mas todo mundo que faz o MEI tem que fazer a declaração da pessoa física também? Depende, né? Por quê? Porque quando você faz a declaração do MEI, vamos supor que teve um rendimento aí em torno de R$80 mil, até 81 você pode ser MEI, depois disso você não pode mais, né? No ano. Então teve um rendimento de R$80 mil. Se você, vamos supor que o lucro presumido aí seria de prestação de serviço 32%, não é isso? 32% de 80 vai dar o que? Uns 25, né? 20 e poucos mil reais, né? Bom, como esse valor é do lucro, esse valor é o lucro. Mas vamos supor que esse é o lucro presumido, né? Esse seria rendimento isento, esse valor. Só que se você, vamos supor que na prática você não teve muito gasto e você, então ainda sobrou dinheiro, você pegou esses 80 mil e comprou um carro por 50 mil, né? Nesse caso, como você teve uma variação patrimonial, né, na sua pessoa física, você vai ter que declarar imposto de renda justamente para comprovar essa questão aí. Por quê? Porque o rendimento, se você utilizou 50 mil reais, vamos pegar 60, porque 50 ficou um pouco abaixo, 60 mil reais. 25 mil mais ou menos é rendimento isento, mas os outros 35 mil já são rendimentos tributáveis e eles ultrapassaram aquele limite que obriga a declarar, entendeu? Aí você estaria obrigado a declarar. Aí você vai lançar 25 mil como rendimento isento e 35 mil como rendimento tributável, porque vai dar uma tributação muito pequenininha na pessoa física, mas ele tem que declarar. Mas tem que declarar. Tem, quando você utiliza os seus recursos para aquisição de alguma coisa. Perfeito. Bom, recentemente nós tivemos uma mudança que foi amplamente divulgada no governo federal, que é com relação à mudança da declaração do recolhimento de impostos para pessoas que ganham agora até R$5 mil mensais. E como tem acontecido com tudo nesse país, o debate que muitas vezes deveria ser técnico se tornou um debate político. Quem aprova o governo federal elogiando a decisão, quem é contra o governo federal muitas vezes criticando a decisão. Como aqui a gente preza pelo lado técnico, isento, queria saber do Jorginho como é que ele vê essa mudança e se ela vai ser importante para o crescimento do país e principalmente se ela realmente, nós tivemos essa semana também o vazamento aí de algumas conversas do presidente do PP, Ciro Nogueira, que fez parte do governo passado, onde ele disse claramente que ele não sabe de onde o Brasil vai tirar essa arrecadação que perde com esse imposto. Então, eu queria saber de você qual a sua leitura sobre essa mudança realizada pelo governo federal. Olha, assim, sem despindo de qualquer conotação política, eu acho que essa medida ela é excelente. Vou dizer por quê. Porque você está diminuindo a tributação, você está de uma classe, né, que é menos favorecida, quem ganha até R$5 mil. Ao fazer isso, mesmo que você tenha aí uma redução de em torno de 27 milhões na arrecadação, você está jogando na economia recursos, né, para uma classe que geralmente consome tudo. Então nós teremos aí um volume muito grande de recursos na economia, que ajuda a gerar economia e inclusive gerar impostos novamente, né? E de acordo com a lei, com a intenção do governo, esses recursos viriam de onde? De quem tem um rendimento acima de R$50 mil por mês, ou seja, R$600 mil por ano. Só que essa tributação, ela não vem 10% em cima do valor. Vai ser 10% complementando o que a pessoa pagou de imposto menor do que 10%. Se ela pagou menor do que 10%, ela complementa 10%. Se ela pagou mais do que 10%, ela não vai pagar mais imposto. Então,
E eu acho justo por quê? Porque mesmo a pessoa que ganha, vamos supor, a pessoa, nessa tabela nova que está divulgando aí, a pessoa que ganha R$ 6.600, por exemplo, ela vai ter uma redução de 25% do imposto. Mas mesmo com essa redução, a pessoa que ganha R$ 6.600, ela vai pagar 660 de imposto. Ou seja, ela vai estar pagando 10% da mesma alíquota daquele que ganha R$1.200.000, tá certo? A mesma alíquota. Então, eu acho bastante justo que retire um pouco dessa categoria aí que tem um rendimento maior, porque se fosse para tributar 10% dessas pessoas, já seria justo. E nesse caso aí não seria tributar 10%, é só complementar 10%. Porque, por exemplo, um empresário aí, lógico que isso vai pegar muito a parte de lucro das empresas, lucro que foi distribuído para as pessoas. Mas uma pessoa que tem aí vamos pegar aí a faixa de 1.200.000, que é justamente o que dá 10%, porque entre 600 mil e 750 mil é 2,5%, né? De 750 a 900, 5%, de 900 a 1.050.000 é 2,5%, 5, 7,5%, né? E só acima de 1.200.000 que seria 10%. Então vamos supor que ele teve um prolabore, então uma pessoa que tem aí uma retirada aí, acima de 1.200.000, uma renda total. Ele já vai ter um prolabore aí, pelo menos um terço disso. Se ele tem um prolabore disso aí, ele já vai pagar quase o mesmo valor do imposto. Vamos pegar nesse caso aí, 1.200.000, daria 120.000, que é o mínimo que ele ia ter que recolher. Mas ele deve pagar aí pelo menos 80.000 já de imposto do prolabore dele. Então ele vai complementar com pouco. Então, na verdade, eu acho que, e mesmo assim, a pessoa vai ter que pagar no máximo 10% de imposto, do imposto que quem ganha R$ 6.600 paga, a mesma alíquota dele. Então eu acho que é bastante justo, né? Porque você está tirando uma categoria de contribuintes e repassando para outra. Só que você tira de uma que essa pessoa vai reduzir o patrimônio dela e certamente ela vai reduzir umas aplicações financeiras aí, certo? É um dinheiro que talvez não girasse como esse valor quando é aplicado para pessoas de baixo rendimento, vai fazer girar. Então, para a economia, eu acho que ele é bastante favorável justamente por isso. Porque você vai tirar de uma categoria que muitas vezes entesoura aquele valor, você vai tirar de um entesouramento para jogar no mercado do consumidor, porque aquelas pessoas que vão deixar de pagar imposto são pessoas que vão pegar esse valor e vão consumir tudo. Eu e a Dani vamos deixar de pagar imposto e o senhor vai passar a pagar. Então, eu queria saber como que o senhor vê. O que o senhor está dizendo, achei interessante, assim, porque a gente nunca ora tem por esse ponto de vista, né? Mas o que o senhor está dizendo, basicamente, é de que se a gente fosse aplicar o princípio da capacidade contributiva, né? Lembrando lá da minha aulinha de tributário lá da faculdade, então, até porque eu não sou, né, especialista na área, mas assim, o empresário então tinha que pagar mais de 10. Porque se o de 6.600 está pagando 10, exatamente, então ele pagar 10, ele está igual, né? Ele tinha que pagar um pouco mais. Nem está tendo progressividade, está sendo não está tendo progressividade. Nós tivemos essa semana, em virtude de uma notícia que saiu de duas herdeiras, que são as duas bilionárias mais jovens do Brasil, que receberam uma herança de 6,8 bilhões de reais, as pessoas discutiram muito sobre a questão do imposto, fazendo a comparação com outros países. Na França, elas teriam que pagar 60% em cima desse imposto, na Alemanha 55%, no Japão 55%, na Coreia 50%, nos Estados Unidos 40%, na Inglaterra 40%, e no Brasil, em média, o imposto é de 7%. Pensando nisso, os ricos no Brasil, as pessoas de maior capacidade financeira, são os que realmente pagam menos impostos? Se você for analisar essa questão que eu falei anteriormente, porque hoje a maior parte do imposto é sobre o consumo, né? Que seria o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, né? Contribuição social, contribuição... Então, eles geralmente, o ISS também, são impostos sobre o consumo. E o que acontece é o seguinte,
em torno de 30%, a carga tributária em torno de 30% a 35%, né, em cima dos produtos consumidos. Quem consome 100% do que ganha é quem ganha menos. Então, ele vai receber o valor dele e vai pagar de 30% a 35% quando ele consumir. Porque é lógico que o empresário vai repassar para as pessoas, né, o consumidor, o imposto. Então, em cima disso, quem ganha menos paga 35% no consumo. A pessoa que ganha, vamos pegar aquela outra ponta lá que ganha acima de 100 mil reais, ele não vai consumir tudo, né? Parte desse valor vai ser aplicado no mercado financeiro, que tem uma tributação muito, muito, muito menor. Então vamos supor que seja, ele pega aí 30% e consome, ele vai pagar então 35% em cima de 30%, né? Naquela conta da Dilma lá, 30 por 30 vai dar 11% mais ou menos, não é isso? Bom, mas o caso aí, o restante, ele vai aplicar no mercado financeiro. O lucro dele, ele vai pagar em torno de 15% em cima do lucro, só do lucro, entendeu? Então você vê que a tributação, nesse caso aí, percentualmente, ela está muito maior em cima de quem ganha menos. Doutor Geraldo. Dani, você queria fazer uma pergunta? Fique Não, pode finalizar esse assunto, que claro, é outra pergunta. Primeiro as damas, né? Com certeza. Então, outra preocupação também que a gente vê aí com as declarações de imposto de renda são com relação às despesas recorrentes. O que pode, o que não pode. Tem gente que fala, eu sou advogado, então se eu comprar livro eu posso pôr despesa de livro. Se eu faço um mestrado, eu posso pôr despesa do mestrado, né? O que realmente entra em despesa que a gente pode... E outra, qual que é o nível de desconto? Porque também tem um limite, né? Não adianta eu achar que tudo vai ser devolvido e abatido 100% do imposto, né? Na verdade é o seguinte, quando você, a declaração do imposto de renda, você pega então os rendimentos tributáveis, né? E joga na declaração, depois você vai jogar as despesas dedutíveis. O que você pode jogar que vai ser despesa dedutível? Primeiro, quando você jogar dependente. Cada dependente que você joga vai considerar como despesa R$ 2.275,08 por dependente. Aí você pode jogar também despesas com instrução. O que é despesa com instrução? É o pagamento ao estabelecimento de ensino regular, de creche até pós-graduação. Aí não entra material escolar, não entra cursos preparatórios para vestibular, curso preparatório para concurso, curso de inglês, nada disso entra. Só o pagamento ao estabelecimento de ensino, limitado a, pasmem, R$ 3.561,50. No ano. Ou seja, no ano. Muitos cursos você paga isso por mês. Por mês. Então até eu falo para as pessoas, o momento é agora, tem um projeto de lei que as pessoas vêm reclamar da Receita. A culpa é do senhor, né? Quem cuida disso, quem faz lei, é o Congresso. Então tem um projeto de lei no Congresso nesse momento, que é o momento de aumentar isso aí, certo? Conversar com os deputados para entrar com emenda aí para aumentar esse limite, não é isso? O que mais pode ser deduzido? Pagamentos de despesas com saúde. O que é despesa com saúde? Pagamentos plano de saúde, clínicas, hospitais, exames laboratoriais, próteses ortopédicas e dentárias e pagamentos a profissionais de saúde, que seria médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, certo? Qualquer despesa desse aí, sem limite. Na parte de saúde, a despesa não tem limite. O que precisa ser? Precisa ser realmente despesa da efetiva prestação de serviço, né? E a pessoa, então, vai ter que declarar, por exemplo, a clínica, o hospital, o plano de saúde informa para a Receita, através da DEMED, que vai alimentar até pré-preenchida, e se não alimentar de qualquer forma, a Receita Federal tem essa informação, e os profissionais da área de saúde vão informar através do Carnê-Leão, o Carnê-Leão Web, que é um programinha que eles fazem para prestar informações para a Receita, e essas informações vão ter que bater com o que você declarou. Antigamente era pelo limite de despesa, né? Hoje não, hoje é pelo cruzamento de informação. Se você declarar que teve um pagamento para um dentista, mas o dentista não declarou o que recebeu de você, a sua declaração cai na malha automaticamente. O que mais pode ser deduzido? Previdência oficial, qualquer limite, qualquer valor. Previdência privada limitada a 12% dos rendimentos tributáveis. Pensão alimentícia relacionada ao direito de família, né, desde que seja através de uma decisão judicial ou escritura pública de separação.
Não vale uma escritura pública de declaratório. Por exemplo, você vai lá no cartório e fala, é claro que eu pago para minha mãe pensão. Isso não vale. Tem que ser uma escritura pública de separação e nela constar, então, aquele valor da pensão. Tá certo? Além disso, os profissionais liberais eles podem abater o livro caixa, né, que são as despesas aplicadas na utilização, no recebimento dos recursos. Então, essas seriam as despesas dedutíveis que ele pode fazer. Então, pega os rendimentos tributáveis, menos as despesas dedutíveis, baixa uma base de cálculo, o programa vai pegar a tabela progressiva ali interna e já calcula o imposto devido. Esse imposto devido é a mordida do leão. Tá, mas então é possível que o advogado, as despesas do escritório no livro caixa sejam abatidas. Exatamente. Então, o profissional liberal, aquelas despesas ligadas, né, à atividade dele, por exemplo, se ele compra ali um livro ligado na área da advocacia, né, as despesas de água, luz, o secretário, tudo isso aí, ele pode jogar como despesa de livro caixa. É isso aí. Dito isto, né, Jorge, a pessoa ali preencheu tudinho e por algum motivo ou outro, às vezes a pessoa preenche errado, caiu na malha fina, né? Como diz aí, o leão pegou. Como evitar cair na malha fina e caso a pessoa aconteça isso, qual que é o procedimento que essa pessoa deve ter? Bom, então é o seguinte, o que a pessoa tem que fazer? Declarar todos os rendimentos tributáveis que a pessoa teve. Não é só o rendimento do trabalho que é o principal rendimento. Às vezes a pessoa tem um bico ali, tem um outro trabalhinho pequenininho, esse não precisa declarar. Precisa, porque essa informação vai para a Receita, né? A fonte pagadora vai repassar para a Receita. E aí é questão de R$10 que você declarar e alguém que você declarar menos, cai na malha, né? Tem que declarar todos os rendimentos, inclusive de aluguéis, né? Se você tem algum dependente e esse dependente tem rendimentos, você tem que incluir o rendimento dele, tá? Eu até costumo brincar, cada pessoa em relação ao imposto de renda tem uma sacolinha. Essa sacolinha leva rendimentos, despesas e bens, certo? Então, aonde ele vai, então, vai levar essa sacolinha. Se ele fizer a declaração em separado, ele declara isso. Se ele entrar como dependente na sua declaração, ele vai levar isso. Ou seja, você pode utilizar as despesas dele, certo? Mas se ele tiver rendimento, você vai ter que incluir o rendimento também, certo? Na declaração. E aí você tem que verificar qual que é mais vantajoso. Se o rendimento dele for maior do que as despesas que ele vai levar para a sua declaração, melhor você deixar ele fazer a declaração dele separado, porque senão você vai estar aumentando o seu imposto, não é isso? E lembrando que as despesas, elas não são dedutíveis para quem paga necessariamente. O dono da despesa é o dono do serviço prestado, ou colocado à disposição, certo? Então, se você leva o seu filho no dentista, você paga o dentista. Mas na hora de declarar, é o seu marido que vai declarar ele como dependente, ele vai levar na sacolinha lá para a declaração do marido. Então o marido pode declarar a despesa do dentista, embora você que pagou, entendeu? É a mesma coisa do plano de saúde. O marido paga o plano de saúde para a família toda. Depois a esposa que declara os filhos como dependentes. Então é a esposa que pode declarar o plano de saúde do filho, não o marido que pagou, entendeu? Porque como faz parte do núcleo familiar, é rendimento comum do casal, né? Então é bem comum do casal. Então, mas declara somente, o dono da despesa é quem teve o serviço colocado à disposição. Você está falando da malha fina. Como é que a pessoa então tem que declarar corretamente? Declarar só as despesas que realmente ele possa comprovar, né? Se ele tiver alguma despesa aí, ele declarar. Mas, por exemplo, o médico não prestou, não deu recibo para ele. E certamente o médico não vai declarar, porque isso é muito comum. Aí, mas eu aceitei, porque ele me deu um desconto, então... Mas aí, se você tiver como provar, através do PIX que você pagou, conjugado com uma receita daquela época, você pode declarar aquilo, tá certo? Isso não quer dizer que você não vai cair na malha, mas você pode depois recair na malha, você pode comprovar. Porque certamente, como não teve informação do médico, você vai cair na malha. Então, por exemplo, se a fonte pagadora informou um rendimento, um imposto também diferente, são os casos de malha, né? Então, o que você tem que fazer, basicamente, declarar somente as despesas que você puder comprovar e declarar todos os rendimentos tributáveis, né, que você teve. Se caiu na malha, se você verificar, você pode verificar através do seu celular, né, através do aplicativo Receita Federal, tem como verificar que você está na malha. Aí, estando na malha, você verifica. Foi erro cometido? Retifique a declaração antes de ser intimada pela Receita Federal. Se for o caso de apresentar os documentos, aí você vai ter que esperar só no ano seguinte que você vai apresentar os documentos, tá certo? Jorge, recentemente
você ficou com a orelha quente, porque eu acho que a Receita Federal nunca foi alvo de tanta discussão como foi em virtude das medidas anunciadas pelo governo, que ficaram conhecidas como as medidas de fiscalização do PIX, que todo brasileiro que realizasse, recebesse na sua conta mais de R$5.000 através do PIX, movimentasse mais de R$5.000 através do PIX, seria monitorado pela Receita. E aí, nesse caso, depois também foi divulgado que através do TED, né, através do DOC, também haveria essa fiscalização. Depois o governo acabou tirando essa portaria, recuando. Mas, em defesa do governo, o governo alega que essa fiscalização era no valor de R$2.000 e que ela estava sendo, na verdade, era aumentada. Ninguém melhor para responder para a gente quem está com a razão e se realmente a Receita vai ficar de olho no PIX, na movimentação via PIX dos brasileiros. Infelizmente, o grande problema que nós temos hoje um dos problemas que nós temos chama rede social, né? Hoje esse é um problema sério porque as informações elas correm feito um rastilho de prova e nem sempre as informações são verdadeiras, né? E é isso que o governo falou mesmo. O que acontece é o seguinte: já existe uma lei desde 20 anos atrás que obriga a pessoa através da financeira, são repassadas as informações para a Receita de pessoa física acima de R$2.000 e de pessoas jurídicas acima de R$15.000. Já eram repassadas as informações. O que o governo pretendeu nessa medida? Na verdade, foi incluir aquelas instituições financeiras que hoje existem aí, quer dizer, são pseudo-instituições financeiras, né? São as chamadas fintechs. Fintechs. Então, essas aí, elas estavam fora dessa obrigatoriedade de declarar para a Receita Federal. E tinha muita gente esperta utilizando essas fintechs justamente para fugir dessa fiscalização que o governo tem. E aí, como estava fazendo uma norma para regulamentar isso aí, e como o PIX é uma coisa nova também, aí colocou essa questão, por uma bobeira lá, colocou essa questão do PIX, porque o PIX já estava, porque se uma TED já estava, o PIX ele é similar à TED. Então um banco convencional que tinha que prestar informação para a Receita de uma TED, ele tem que informar também do PIX. Então, na verdade, o PIX foi colocado ali quase que como um jabuti, sem necessidade, porque já estava isso aí. E as pessoas, infelizmente, utilizaram, não sei se de má fé, não estou dizendo que foi de má fé, mas utilizaram desse subterfúgio aí para carregar em cima da situação aí. Tanto é que virou essa questão do tamanho que foi. Mas a intenção da Receita não é pegar lambari quando você joga uma coisa assim. É pegar esses grandes investidores que estavam utilizando essas fintechs para fugir do rastro, sem deixar rastro para a Receita Federal. Porque as pessoas estavam falando que não, a pessoa ganha R$5.000, vai ter que pagar imposto. Inclusive falando, tem que pagar imposto. Nunca a Receita Federal vai cobrar imposto em cima de uma suspeita, certo? A Receita Federal tem que selecionar a pessoa para ser fiscalizada e depois, verificando que realmente aquele valor não foi declarado, pagar o imposto. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 30 e poucos anos de Receita Federal, eu nunca vi uma pessoa de poder aquisitivo baixo ser selecionada para uma fiscalização. Já vi cair na malha e pagar imposto. Mas eu nunca vi uma pessoa, né, de poder aquisitivo assim, inclusive vamos falar que ganha de R$10.000 para baixo, ser fiscalizado. Eu nunca vi, certo? Então, essa medida era para pegar os tubarões e não os lambaris. Doutor Geraldo, o que você acha sobre essa polêmica? Se tornou político na época, né, a questão, porque é igual o senhor falou, se foi usado para o bem ou para o mal, né, mas a questão é, não confie nesse governo. Por quê? Porque ele falou que ia ter picanha, não teve, porque ele falou que não ia ter segredo e agora está tendo segredo de dados, né? Segredo de dados, falou que não ia ter isso e está tendo, falou que não ia taxar
a Shopee, está taxando a Shopee. Então, quer dizer, o pessoal usa isso, né, tipo, como uma disputa, nós estamos numa disputa política, então, como um argumento contra o governo, né? Ó, cuidado, eles estão falando que não vão taxar, mas amanhã podem usar esses dados para efeito de investigação, de apuração, tal. E as pessoas, em determinado momento, acreditam nisso mesmo, né? Então, eu acho que se transforma numa discussão política mesmo. Pior, eu acho, é a hora que o governo, ao invés de informar, porque agora, o senhor explicando aqui agora, parece tão simples. Então, o governo, ao invés de fazer um outro vídeo explicativo dessa forma, o governo vai e retira o documento. Né? Era uma portaria? Medida foi o grande erro do governo, retirar. Então, assim, parece que a carapuça serviu, e aí, lógico, foi uma vitória da oposição e tal. A coisa se tornou, escalou, né? E só complementando isso aí, as pessoas falam assim, ó, bom, pode então taxar o Pix. Até voltando nesse assunto, quem falou isso é um deputado. A taxação do Pix é a criação de um imposto que não existe. Para você criar um imposto, você precisa de uma lei complementar. A lei complementar, ela exige, né? Nesse caso aí, nem não era uma lei complementar, porque como não tem, a lei complementar quando o imposto já é previsto na Constituição. Quando ele não é previsto, ele precisa de quê? De uma PEC, de uma emenda constitucional. Então, o governo não tinha a menor possibilidade de taxar o Pix, não tem como executivo. Somente o Congresso Nacional é que pode taxar o Pix, certo? E precisaria ser 2 votações de pelo menos 3/5 da casa. Ou seja, quem cria o Pix não é a Receita, não é o governo, é o Congresso Nacional. Se for para criar o Pix, o imposto sobre o Pix, tem que ser o Congresso Nacional, não tem outra forma, entendeu? Ô Jorge, você falou aí do deputado, a gente sabe que é o deputado o Nicolas Ferreira, né, deputado federal, e o governo ele recuou exatamente depois que o vídeo dele viralizou mundo afora, não só aqui no Brasil, mas assim no mundo inteiro. O vídeo do Nicolas viralizou. Então você não concorda com parte da fala dele? Como que você vê ali a posição dele mesmo de ir nas redes sociais, de falar sobre esse assunto? Olha, justamente essa questão que falou aí, né? Porque ele não disse diretamente que o governo vai taxar o Pix, mas ele deixou no ar que se o governo fez outras coisas, ele poderia taxar o Pix. Ele, deputado, ele sabe muito bem que o governo não tinha como taxar o Pix, porque é um imposto novo, ele sabe muito bem que precisaria do voto, inclusive dele lá no Congresso, para fazer isso. Então, se ele usou de má fé ou não, isso aí é uma questão de foro íntimo dele. Mas que realmente ele falou a verdade, ele não falou. Aí eu vou contestar. O nome do programa é esse, né? Eu acho que não foi bem isso também que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: cuidado, o governo vai começar a fiscalizar Pix acima de 5 mil. Então, a partir do momento que você tiver Pix de 6, 7 mil, 10 mil reais, né, por mês lá na sua conta, o que vai acontecer? Essas informações já são repassadas, como o senhor mesmo falou, há mais de 20 anos. Então, vai recair imposto de renda sobre isso. Porque o que acontece? Essas pessoas não declaram. E isso ele tem razão. Isso ele tem razão. Muitas pessoas que trabalham como MEI, que trabalham, às vezes, nem informalmente, nem MEI não tem, não estão regulares, elas ganham de 5 a 10 mil reais, não declaram imposto de renda, quando deveria declarar. E ele deixa bem claro isso no vídeo. Essas pessoas não declaram. Aí, também não vou entrar nesse mérito se ele está certo ou se está errado, porque se a gente for analisar juridicamente, legalmente, essas pessoas estão todas ilegais, né? Poderiam incorrer até em responsabilização, né? Até crime. Então, mas aí ele quis dizer isso, ele falou assim, infelizmente, a realidade do Brasil, acontece isso, porque aí o imposto é o imposto de renda que já existe, e aí seria taxado, né? Pois mas nesse caso é o que eu falei. Para ser tributado, você não basta você pegar uma suspeita de que aquele rendimento é um rendimento não declarado e tributar dessa forma. A pessoa tem que ser selecionada para uma fiscalização, como eu falei anteriormente. Concordo. Né? Então, ele deve ter uma assessoria muito melhor do que muita gente aí. Ele sabe muito bem, se ele não sabe a assessoria dele, sabe muito bem, que a Receita Federal jamais ia correr atrás dessa pessoa que ganha de 5 a 10 mil reais para ser selecionado e para pagar imposto sobre isso aí.
Ele sabe muito bem que os lambaris não são selecionados pela Receita. Isso aí todo mundo sabe disso. Então, na verdade, quem realmente se beneficiou com isso não foram os lambaris. O impacto financeiro de algumas ações desse governo, ele foi realmente grande na arrecadação do imposto de renda. E aí eu vou citar aqui algumas coisas. Nós tivemos essa recente isenção aí no valor até R$5.000, mas ao mesmo tempo nós temos outras iniciativas do governo que não estão diretamente ligadas à Receita Federal, mas que aumentaram a arrecadação do governo como um todo. E aqui eu posso citar o imposto que ficou conhecido como imposto da blusinha, que foi a taxação de compras nesses sites internacionais acima, se eu não me engano, de R$50 ou algo assim. E, além disso, mais recentemente... $50. $50, né? E, mais recentemente, a regularização das casas de aposta, que agora, quando se faz uma aposta, já me parece que ali já na hora de receber, você já tem um desconto do imposto, né? Acabou que essa arrecadação ela é muito significativa para os cofres do governo? Olha, a parte das apostas, sim. Tem um reflexo muito grande em cima disso aí. E eu acho que o governo fez a coisa certa. Por quê? Porque quando você tem uma coisa que está na ilegalidade, quem ganha com isso é quem está correndo o risco, né? Porque o lucro dele é muito grande para compensar o risco dele. Então ele coloca um preço lá em cima para compensar aquele risco. E ele acaba tendo lucros muito grandes. A partir do momento que você regulamenta uma coisa que está na ilegalidade e começa a cobrar imposto sobre aquilo, quer dizer, você está transferindo o lucro de um grupo pequeno de empresários para o lucro, não, puxando parte do recurso, que é o lucro de um grande empresário, para os cofres públicos para suprir as necessidades do governo. Então, eu acho que é bastante justo isso aí. A questão da blusinha. Não estou aqui defendendo o governo, porque o governo comete os erros dele, nós sabemos que não é tudo certo. Mas a questão da blusinha foram os empresários, certo, do ramo de confecções, que na verdade pressionaram o governo a taxar, a fazer essa taxação, justamente porque estavam perdendo o mercado, né? O mercado nacional estava perdendo espaço justamente porque os valores importados sem tributação, o mercado produtor interno estava pagando impostos caros. E aí vem de fora, beneficiando grupos de importadores aí que não estavam pagando imposto sobre uma mercadoria, certo? Porque, na verdade, não são as blusinhas só, são as empresas lá fora que estavam ganhando em cima disso aí, e esse valor não estava sendo tributado aqui em detrimento das pessoas que produzem e estavam pagando imposto caro. Tá aí. Jorge, aproveitar que a gente está falando aqui de algumas fake news, né? Vamos falar de golpe. Tem muita gente que utiliza desse momento de imposto de renda para mandar e-mails falsos, fazer telefonemas aí e acaba enganando muitas pessoas. Como que faz para não cair nesses golpes? Quais os cuidados as pessoas têm que ter para não ser aí, né, iludido com algum telefonema ou algo assim? A Receita Federal não encaminha e-mail, não encaminha mensagem Importante. Né? Não telefona para ninguém assim dessa forma. Um auditor até pode ligar. Eu como auditor, às vezes eu ligo para uma pessoa, né, para falar para ele, estou verificando a sua declaração, se você quiser, eu teria que fazer uma intimação, se quiser me passar a informação sem eu ter que intimar, pode facilitar. Às vezes eu faço isso, informalmente eu faço. Mas a Receita Federal oficialmente não faz nada, não envia e-mail, não envia mensagem de tipo algum. Às vezes pode encaminhar uma mensagem quando a pessoa tem caixa postal eletrônica na Receita, e vamos supor que ela foi intimada e tem uma intimação, alguma coisa na caixa postal. Aí ela manda uma carta para a pessoa, a carta vem o nome e o CPF ou o CNPJ da pessoa, dizendo, olha, verifique a sua caixa postal. Jamais a Receita vai encaminhar qualquer correspondência para a pessoa dizendo para ele, clica nesse link ou encaminhe. Jamais vai acontecer isso. Então, se receber alguma coisa, mandando clicar no link, ou então acessar algum determinado endereço, lá, qualquer coisa, não faça isso porque é golpe. Doutor Geraldo.
Mas procedimentos administrativos da Receita, eventualmente cai na malha fina, ela notifica para poder, você tem um prazo para se justificar, inclusive, não é? Como é que é feita essa Aí ela manda uma correspondência chamada intimação ou notificação de lançamento, certo? Ela encaminha, então, essa correspondência, certo? Com o nome e o CPF da pessoa, certo? Essa correspondência vai pelos correios? Vai pelos correios, normal. E o nome é intimação ou notificação de lançamento, certo? Quando é notificação de lançamento, já tem um imposto lançado ali. Intimação é para apresentar algum documento. E sempre vai ser correspondência, né? Dessa forma aí, em papel e com o nome e o CPF da pessoa. Geralmente você recebe essas mensagens aí, a pessoa manda pelo e-mail, né? Às vezes o e-mail da pessoa não é nem o nome, né? Mas ele coloca lá como o nome da pessoa, coloca aquele e-mail. E o e-mail às vezes é tão parecido, não é? Sim. Ali com a logo e tudo mais. Não, eles são muito especializados nisso. Eles fazem a coisa muito parecida, assim, justamente para confundir. E confunde mesmo, realmente. Às vezes até a gente fala assim, nossa, aqui parece que realmente é da Receita. Então jamais eu vou trocar e-mail com a Receita Federal? Jamais. Ah, que bom. E nem receber ligações. Eu queria aproveitar de outros momentos que a gente comentou aqui. Quando eu faço a retificação da minha declaração de imposto de renda, paga multa? Não, a retificação, ela vai gerar uma multa da seguinte forma. Quando você, por exemplo, retifica, você declarou, fez uma declaração para o imposto lá supremo de R$5.000. Aí você retifica a declaração e gerou um imposto maior, né? Em vez de 5, passou para R$8.000. Você tem R$3.000 para recolher. Só que o imposto, ele é devido quando? No dia 30 de maio, último dia da entrega da declaração. Você retificou ela depois do prazo. Ou você vai pagar uma multa de até 20% em cima da diferença do imposto que você não declarou. E uma multa de até 20% e o juros da taxa Selic. Agora, se você não retifica, espera ser intimado pela Receita Federal, recebeu intimação ou a notificação, você não pode retificar mais, você perdeu a espontaneidade. Aí quem vai fazer isso para você é a Receita. Sim. Aí aquela diferença de 3.000, você vai pagar uma multa de 75%, não mais de 20%. Nossa Senhora, quase 100%. Outra coisinha que eu queria perguntar para o senhor o senhor falou que o banco é obrigado a passar as informações, então TED, PIX, tudo isso está sendo informado. Agora, cartão de crédito, cartório de registro de imóveis e notas fiscais, isso também é obrigado aí para a Receita apura isso tudo? Tipo, até o cartão de crédito que eu estou usando, essa informação é repassada? Olha, a informação do cartão de crédito também é repassada, sim. De cartório, se eu comprar um imóvel, não declaro ele, a Receita fica sabendo? Sim, quando você compra ou vende um imóvel, né, os cartórios têm uma declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que anualmente é repassado para a Receita, onde tem relação de todos os adquirentes, né, e alienantes de imóveis. Inclusive, quando você abrir a sua declaração pré-preenchida, se você comprou um imóvel no ano passado, ele já vem lá na declaração de bens, já vai estar o seu imóvel lá. Ah, que legal. Desculpa, por as notas fiscais, para quem é pessoa jurídica, também é repassado para a Receita essas informações de notas fiscais? Sim, através da E-Financeira, né? Da E-Financeira, e tem aquela outra declaração que, como é que é o nome dela? Fugiu o nome. Sim, as notas fiscais estão todas repassadas para o Banco de Dados da Receita Federal. Interessante. Bom, recentemente, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós tivemos uma audiência pública dedicada à campanha do Imposto Solidário. A iniciativa foi promovida pela Comissão da Criança e do Adolescente e presidida pelo deputado Alessandro Moreira. O Dr. Jorge esteve presente nessa audiência. Eu queria saber do que se trata o Imposto Solidário e, na explicação, o senhor já falar para nós da importância dessa atitude, dessa ação da Assembleia Legislativa em estar debatendo o tema. Olha, realmente foi uma iniciativa bastante louvável, né? Eu tinha participado de uma anterior também com o deputado Quirino, e é muito interessante essa questão, porque a gente tem que conscientizar as pessoas da necessidade, né? Do direito que a pessoa tem de fazer essa destinação. A gente, apesar de que no programa lá fala doação, né, diretamente na declaração, não é uma doação, é uma destinação.
Porque doação é quando você tira do seu patrimônio e repassa para outra pessoa. Isso que a pessoa faz, essas destinações aí para criança, adolescente e para o idoso, você está apenas usando um direito seu, não é nem dever, de pegar parte do seu imposto e repassar para entidades da sua cidade, onde você pode acompanhar de perto se aquele recurso está bem aplicado. Quando você termina de fazer a declaração do imposto de renda, você apura o imposto devido. Então você colocou as despesas dedutíveis. Pega um exemplo aqui. A pessoa pegou as despesas dedutíveis lá, R$100 mil, aliás, o rendimento de R$100 mil mais ou menos, uma despesa dedutível de 25, a base de cálculo dele é 75. Essa base de cálculo 75 e pouco vai dar exatamente R$10 mil de imposto devido. Bom, essa pessoa que teve R$10 mil de imposto devido, vamos supor que teve R$13 mil de retenção no ano passado. Ele teria direito a uma restituição de R$3 mil. Então esses 10 mil não pertencem a ele mais, certo? Tanto é que ele antecipou 13 mil, vai receber só 3 de volta. Esses 10 mil, quando ele apurou o imposto devido de 10 mil, esse, parafraseando aquela atriz, esse não te pertence mais, esse já é do leão, da União, né? No entanto, a lei te dá o direito, te dá a prerrogativa de desviar pelo menos 6% desse valor, certo? Que seria 3% para criança e adolescente e 3% do idoso. Então, o que você faz? Terminou de preencher a declaração, 10 mil, minha restituição 3 mil. Tem uma ficha lá chamada doação diretamente da declaração. Eu clico nessa ficha, lá aparece então doação para criança e adolescente, eu clico lá em cima, e vai aparecer então para mim, para escolher o fundo, se é municipal, estadual ou federal, eu escolho o fundo municipal, tem unidade da federação, eu coloco Goiás. Aí, ao colocar Goiás, vai aparecer para mim todas as entidades, todos os fundos de todos os municípios do estado de Goiás que estão cadastrados no Ministério da Cidadania, foram cadastrados até o final do ano passado. Então, estou em todos os CNPJs ali. Eu posso escolher o que eu quiser. Aí vai aparecer para mim o valor que eu posso doar. 3% de 10 mil vai dar R$300. Então eu posso destinar até R$300 desse valor para o fundo que eu quiser. Eu marco então o fundo. Quando eu clico ali e coloco R$300, automaticamente a minha restituição que era 3 mil passou para 3.300. Eu faço a mesma coisa com o do idoso, automaticamente a minha restituição passou para 3.600. Ou seja, os R$600 que eu faço, que eu vou destinar, vão ser acrescidos da minha restituição. Tem um porém aí que é o seguinte, mesmo você tendo direito à restituição, você tem que recolher esse valor, né, através de DARFs, até dia 30 de maio. Você tem que recolher. Bom, mas o que você faz? Então você vai ter que tirar o dinheiro da poupança e recolhe então esses R$600 para os costos por dia 30 de maio. No mês de outubro você recebe a sua restituição. Aqueles R$3.600 vem atualizado pela taxa Selic. Ou seja, aqueles R$600 que você recolheu lá no mês de maio, vão estar remunerados pela taxa Selic. Ou seja, você tirou o dinheiro da poupança, perdeu o rendimento da poupança de maio a outubro, mas teve uma remuneração da Selic que é o dobro da poupança. Ou seja, você doou, o leão pagou a conta para você e você ainda fez um planejamento financeiro em cima da Receita Federal. Entendeu? É desse jeito. Então você não perde, você está sempre ganhando. Que bom, nós tivemos, a TV Assembleia Legislativa esteve presente nessa audiência pública. Quem estava lá e vai falar sobre essa iniciativa com a gente é a repórter Tiara Castilho. Você sabia? O seu imposto de renda pode beneficiar crianças, adolescentes e também idosos de diversos municípios. A campanha Imposto Solidário vem para chamar a atenção sobre o tema. Nós verificamos que o potencial de doação do Estado de Goiás ele está bem aquém do que a gente deseja. Então nós vamos trabalhar divulgando, incentivar que as pessoas possam realmente fazer essas doações e assim poder ter o benefício do abatimento do imposto de renda. Ao longo da audiência pública foi explicado sobre o funcionamento da ação, que conscientiza os contribuintes sobre a possibilidade de direcionar sem custos adicionais uma porcentagem do imposto de renda para iniciativas que promovam os direitos e o bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade. A criança e o adolescente é o futuro do país e a gente trabalhando com projetos que previnem, de prevenção realmente, e as instituições sociais e religiosas realizam isso muito bem. E o Fundo da Infância e Adolescência serve para isso.
isso, para a gente fazer destinação desses recursos das pessoas que podem doar através do imposto de renda, não fazer diretamente ao governo federal, mas deixando no município, que é onde as nossas crianças residem. Fique atento para a doação para o Imposto Solidário 2025. Deve ser informada antes do envio da declaração de renda para a Receita Federal, sem ter que pagar nada a mais por isso e de forma fácil, rápida e segura. O valor pode ser destinado para os fundos sociais voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Aí, convido você a conhecer mais e parabenizo aqui a Assembleia Legislativa, ali representada pelo deputado Alessandro Moreira e pela deputada Vivian Naves nessa audiência, nessa iniciativa tão importante. Jorge, muito obrigado pela presença. Já vou me despedindo de você, agradecendo mais uma vez pela gentileza de nos atender sempre prontamente, de esclarecer algumas dúvidas da população. Já também pedindo para você deixar o contato da Receita Federal para quem porventura ainda tenha mais alguma dúvida, quais os canais de atendimento que ela pode procurar para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Eu que agradeço o meu convite, Daniel, por estar aqui com você novamente, né? É sempre prazeroso, né, esse bate-papo, assim, que é um momento que a gente tem tempo, porque muitas vezes o imposto de renda é muito complexo e em oportunidades, assim, reportagens mais curtas, a gente não tem muito tempo de expor, né, com profundidade o pensamento. Então é um momento que é bastante agradável, né? Eu gostei muito de estar aqui com vocês novamente, né? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação a essa questão do Receita Solidária aí, da questão das doações, inclusive eu até gravei uns vídeos, né, comentando sobre essa questão da doação, a forma de fazer. Se a pessoa quiser acessar também através eu vou até dar o meu endereço do Instagram aqui para facilitar, né, o Instagram. Jorge Martins Receita, então a pessoa então pode acessar ali e verificar esses vídeos. Inclusive tem o vídeo do produtor rural, que é mais fácil ainda fazer essa doação, porque o produtor rural não antecipa imposto. Então, nos casos do produtor rural, o imposto devido dele vai ser imposto a pagar. Ou seja, ao invés de recolher um DARF de 100% para a União, ele recolhe de 94%, 3% para o Fundo de Criança e Adolescente e 3% para o Fundo de Direito da Pessoa Idosa. Ou seja, não vai alterar nada para ele, a não ser emitir 3 DARFs em vez de 1. E ótimo. Dani, muito obrigado pela visita, pela presença aqui no Contestando. Espero contar sempre com a sua ajuda. É isso aí, muito obrigada, né? Eu que agradeço. E obrigada também aí por esclarecer essas dúvidas que é de todas. E Geraldo, obrigada, foi um prazer. Doutor Geraldo, um abraço, a gente se vê no próximo Contestando. Outro, Daniel, foi muito bom, um programa muito valioso. Agradecer a Daniela, é sempre bom ter profissionais aqui da área, né? A gente que não é jornalista sempre aprende muito. Com certeza. Obrigado, doutor Jorge, mais uma vez por estar aqui conosco no Contestando. E eu agradeço você também pela presença aqui no programa Contestando, convidando, obviamente, a voltar sexta-feira que vem, para a gente poder, em mais uma entrevista, continuar aqui o debate e sempre com personalidades muito importantes aqui do nosso estado, da nossa nação. A gente está aqui para fazer um programa para você e você é o motivo. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima sexta, um abraço.